Mateus capítulo 9, verso 12. Eu ia pedir para vocês mais retorno aqui para mim. Tá bom? Nós estamos aqui numa série de mensagens. Curados para servir. Declare comigo. Curados para servir. Olha o que diz esse texto. Evangelho de Mateus capítulo 9, versículo 12. A nível de introdução. Obrigado, Renato. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhe: não necessitam de médico os são, mas sim os doentes. Não necessitam de médico os que estão são, mas os doentes. Quem crê na palavra de Deus? Mais uma vez, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Deus, precisamos ouvir sua voz. Que seja a voz de Deus, seja a tua voz, não a voz do homem. Só usa esse vaso mais uma vez, Senhor, como instrumento. Tira, Senhor, aquilo que impede e que essa palavra venha produzir resultado. Essa semente venha cair numa boa terra. Essa é a minha oração nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quando Deus nos dá um tema assim, meu irmão, já há um mês que estamos falando sobre esse tema, é porque temos uma intenção, queremos chegar em um resultado. Então o objetivo dessa série de mensagens aqui na quinta-feira é sermos objetivos, alcançarmos um alvo, termos uma intenção de suprir uma necessidade da igreja. Quando Deus ele entrega um tema para o pastor, para nós que estamos na frente, é porque há uma grande necessidade da igreja ser ministrada em cima desse tema. E não somente a igreja, esse tema ele é importante também para o tempo que estamos vivendo agora. Nunca se foi tão necessário falarmos sobre cura. Por quê? Porque o mundo está enfermo. Não somente a igreja, mas o mundo precisa ouvir essa palavra. O mundo está enfermo. O mundo está alarmado. As pessoas estão desesperadas. Então percebemos que Deus entregou esse tema para nós nesse tempo com um propósito. Porque nós, a igreja do Senhor, somos o sal deste mundo. A igreja é a luz do mundo. A igreja é a embaixada do reino na terra. A igreja para o pai é uma família, para o filho é uma noiva e para o Espírito Santo é a morada. Nós temos a resposta, irmãos. Nós temos a resposta que o mundo precisa. Está sobre nós a responsabilidade de trazer a resposta para o mundo, para aqueles que estão aflitos. Então nesse tempo é necessário estarmos curados para servir o mundo. Há uma grande necessidade de estarmos sarados, curados para servir este mundo, para trazer este mundo o remédio, a solução, a resposta, a cura. O que estamos vivendo nesse tempo é profético, é bíblico. As escrituras já nos alertou sobre esses dias. E a palavra de Jesus para nós, os discípulos, é: não vos assusteis, porque é necessário que essas coisas aconteçam. É necessário. Então está tudo sob controle, meu irmão. Deus está no controle. Deus está no controle de todas as coisas. E a nossa confiança está no Senhor. Eu elevo os meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia! Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, sobre a sombra do Onipotente, vai descansar. 1000 cairão do seu lado, 10.000 à sua direita, e nós não seremos atingidos.
Quantos estão confiantes nessas promessas da Bíblia Sagrada? Faz um sinal aí que eu quero ver. Então eu quero trazer uma palavra de esperança, uma palavra de conforto, uma palavra de encorajamento para você nesta noite. No nome de Jesus, nós somos o sal. Nós somos a luz do mundo. É necessário sermos curados para servir o mundo. E quando falamos de servir e ser curado, estamos falando que uma coisa está ligada à outra. Para servir, precisa estar curado. Para servir o mundo, precisa estar curado. É extremamente importante você estar curado para servir. Não há serviço sem que pessoas estejam curadas. Foi assim com Jesus. Ele veio para servir. Ele sendo o médico dos médicos, sendo Jeová Rafá, sendo a cura, ele veio neste mundo para servir, para curar este mundo. Aleluia. E essa palavra de hoje para você, bem objetiva. Só podemos servir o mundo se estivermos plenamente curados em Deus. Só poderemos ser eficientes para este mundo nesse tempo se estivermos curados. Por isso é tão importante esse tema, irmão. Curados para servir. Estarmos sarados para servir. Amém? E olha só, a Bíblia diz, em Mateus capítulo 8, uma história, eu vou só citar os textos, se você quiser anotar ou dar uma olhada aí. A Bíblia diz em Mateus capítulo 8 que Jesus, ele veio para salvar, ele veio para curar, ele veio para libertar os perdidos. E diante de Jesus chegou um homem que estava sofrendo de uma lepra, um homem leproso. Quando esse homem chega diante de Jesus, desesperado, ele se prostra diante de Jesus e ele adora Jesus. E ele diz a Jesus: Mestre, se tu quiseres, se tu podes, me cura, eu preciso ser curado. E o Senhor falou: eu quero. E diz a Bíblia, irmãos, que Jesus tocou no leproso. Olha que interessante. Jesus tocou e diz que imediatamente ele foi curado. Toda a cura que está registrada na Bíblia, todo milagre tem um propósito. Jesus estava querendo nos dar uma lição, a Bíblia está querendo nos apontar algo aqui. Que Jesus, ele toca naquilo que é intocável. Que Jesus, ele toca, e quando ele toca, o que está em Jesus passa para a pessoa, mas o que está na pessoa não passa para Jesus. Um leproso nos dias da Bíblia Sagrada, nos tempos bíblicos, era considerado uma pessoa imunda. Levítico capítulo 13 fala sobre as restrições para alguém que sofria de lepra. Alguém que deveria ser excluído, alguém que era marginalizado, ele vivia isolado, era considerado impuro, ele não poderia estar num grupo de pessoas, ele não poderia frequentar grupos sociais, era alguém exclusivamente excluído, alguém que era separado. E as leis de Levítico diz que ninguém, o sacerdote, ninguém poderia tocar no leproso, porque ao tocar no leproso, ele também seria contaminado. Mas olha que interessante, olha que poderoso, e olha o que a palavra de Deus está dizendo para nós, que o Jesus que nós servimos, que o Jesus que adoramos aqui nessa noite, aquele que nós colocamos a nossa fé, a nossa confiança, as nossas orações, a Bíblia diz que ele chegou diante do leproso e ele tocou nesse leproso, e quando ele toca nesse leproso, esse leproso passa a ser imediatamente purificado. O que estava no leproso não contaminou a Jesus, mas o que estava em Jesus passou para o leproso. O que estava no leproso não foi capaz de contaminar a Jesus, mas o que estava em Jesus, aleluia, passou para o leproso. Ele toca onde a religião não toca, ele toca onde o religioso não toca.
ele toca naquilo que é intocável. Por isso, meu irmão, o coronavírus não contamina Jesus. Amém? Essa peste não contamina o nosso Jesus. Ao contrário, o que está em Jesus, porque Ele é a cura, porque Ele é a vida, porque Ele é santo. Aquela lepra não foi capaz de contaminar a Jesus, mas o que estava em Jesus foi transferido para aquele leproso, e imediatamente ele foi curado, ele foi purificado. Aleluia, irmão. Marcos 5 diz que Jesus estava indo para a casa de Jairo, porque a sua filha estava à beira da morte. Uma multidão estava seguindo, e ao ir à casa de Jairo, no caminho, uma mulher que sofria 12 anos de uma enfermidade hemorrágica, uma mulher que sofria durante 12 anos, ela sangrava, ela vivia uma vida contaminada, ela vivia uma vida excluída, ela era considerada impura, ela era considerada uma mulher maldita, ela era considerada alguém excluído, ela não poderia estar no grupo, na sociedade, entre a multidão, mas ela ouviu falar de Jesus. Aleluia. Talvez chegou aos ouvidos dela que Jesus estava no monte, desceu do monte, e um leproso chegou diante de Jesus, e se prostrou diante de Jesus, e ele foi curado. Talvez ela ouviu esse milagre, e ela falou: se o leproso foi curado, eu posso ser curada. Se tão somente eu tocar nele, se eu tão somente tocar na orla dos seus vestidos, eu serei sarada. Então ela foi determinada, ela foi em busca de tocar a Jesus. E no meio daquela multidão, ela enfrenta a multidão, ela cai, muitas vezes ali, talvez ela foi pisada pelos homens, mas ela não desistiu. E se arrastando entre aqueles pés, entre aquela multidão, ela conseguiu tocar na orla do manto de Jesus. E diz a palavra em Marcos capítulo 5, verso 12 em diante, que quando ela chega e ela toca em Jesus, ela foi imediatamente atingida pela unção, pelo poder, pela vida que estava em Jesus. Glória a Deus, irmão. Diz as escrituras que de Jesus saiu virtude, poder, unção, e imediatamente aquela hemorragia estancou. Glória a Deus. E depois ela se manifesta diante da multidão e testemunha diante de todos o que aconteceu. Louvado seja Deus. O que estava naquela mulher não contaminou a Jesus, mas o que estava em Jesus foi partilhado para aquela mulher. Quem está entendendo? Jesus toca, irmãos, onde ninguém toca. A maldição não é capaz de contaminar o nosso Jesus. A lepra não foi capaz de contaminar o nosso Jesus. E quando Jesus chega na casa de Jairo, no verso 40 em diante de Marcos 5, pela lei judaica, um judeu ele não poderia tocar em um defunto, porque se ele tocasse alguém que estava morto, ele também estaria sendo contaminado, e ele precisaria passar por um processo de purificação, um ritual de purificação. E quando Jesus chega ali na casa, aquelas pessoas dizem para Jairo: Jairo, sua filha já morreu, não incomode mais o mestre, já era, não deu mais tempo, Jairo. E Jesus declara para Jairo: crê somente, não temas. E no verso 41 em diante diz a palavra que Jesus entrou na casa junto com Jairo e os discípulos, e diz a palavra que Jesus tomou a menina pela mão e disse-lhe: Talita cumi, que quer dizer:
menina, a ti te digo, levanta-te, aleluia. E o verso 42 diz que logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto todos os que estavam ao redor. Esse é o nosso Jesus, irmão. Ele pegou a menina, ele tocou no defunto, naquela menina que estava morta, e o que estava em Jesus foi transferido para aquela menina, e imediatamente ela foi curada, ela foi sarada, ela ressuscitou, ela se levantou e começou a andar. Que imunidade é essa que Jesus tem? Que poder é esse que Ele tem? Que unção é essa que o nosso Salvador tem? Que quando Ele toca, Ele traz vida. Que quando Ele passa, Ele liberta. Que quando Ele chega, o mal, a tempestade, o vento se acalma. Esse é o nosso Jesus, meu irmão. Esse é o Jesus que nós servimos. Pastor, onde você quer chegar com essa palavra? A mesma unção que está sobre Jesus, a mesma autoridade que está sobre Jesus, foi dada à igreja. Jesus disse em Lucas capítulo 10, verso 19 aos discípulos: eu vou enviar vocês no meio dos lobos, e eu vou dar autoridade e poder sobre vocês, e vocês vão pisar em serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Eu tomo posse dessa palavra, irmão. Eu tomo posse dessa palavra. A ordem de Jesus para os discípulos: vocês estarão andando no meio de lobos, como ovelhas, vocês estarão sendo enviados no meio de lobos, e eu vou dar autoridade a vocês, e eu vou dar poder a vocês para pisar em serpentes, escorpiões. Representa, irmão, toda essa malignidade, todas essas pestes malignas que vem contra as nossas vidas, espiritualmente falando, para nos atingir. E a promessa para o discípulo é que nós iremos pisar com toda a força sobre o inimigo, e nada vos fará dano algum. Marcos 16, 18, Jesus falou: ide por todo mundo, verso 16, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. E no verso 18 diz: pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e eles serão sarados. Essa é a promessa que está sobre a igreja do Senhor. Nós não seremos isentos de passar pelas tribulações, mas Deus estará conosco dentro das tribulações. Nós não seremos isentos de sermos lançados na cova dos leões, mas dentro da cova dos leões o Senhor estará conosco. Nós não seremos isentos de enfrentarmos um vírus, uma peste, um desemprego, uma enfermidade, uma luta, mas o nosso Deus estará conosco, porque Ele diz: estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. A palavra que eu tenho para você nesta noite, que Deus entregou para mim, é que a mesma imunidade que está sobre Jesus estará sobre nós, irmãos. Amém? Amém? O povo de Israel estava no Egito, e eles viviam ali em um bairro, e toda a praga que veio sobre o Egito, não veio sobre eles, mesmo vivendo no Egito. Eles estavam no Egito, vivendo ali, mas diz as Escrituras no livro de Êxodo, que todas as pragas veio sobre o Egito, mas não veio sobre eles, eles foram poupados. Eles foram protegidos das pragas. Pastor, como eu faço então para ser protegido dessas pragas? O que eu devo fazer? O Ministério da Saúde já nos alertou, está alertando, o mundo está alertando. Lava bem sua mão,
Amém? Lava a mão direito. Quando espirrar, não vai espirrar em cima dos outros. O que mais? Álcool em gel. Quem está usando álcool em gel aí? Ninguém está usando? Quem está usando? Compra álcool em gel, irmão. Hã? Já acabou no mercado, já? O que eu devo fazer para estar imune, pastor? O que eu devo fazer? A Bíblia diz o que nós devemos fazer, irmãos. E é essa palavra que eu quero partilhar com você. João capítulo 15, verso 5. Só existe uma maneira. Só existe um jeito, irmão, de você estar protegido. João capítulo 15, verso 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem estiver em mim e eu nele, este dará muito fruto. E o fechamento do verso diz assim: porque sem mim nada podeis fazer. Só existe uma maneira de passarmos esse tempo. Se você estiver em Jesus, declare para alguém aí que está do seu lado: só existe uma maneira de você passar por todas as tribulações, por todas as lutas, adversidades da sua vida, se você estiver em Jesus. Parece simples esse ponto, mas é essencial, meu irmão. Eu já te passei alguns versículos, algumas passagens bíblicas que diz que o nosso Jesus Cristo, por onde ele passava, ele trazia cura. Até o lugar de maldição que era o Gólgota, até a cruz, que Gálatas 3,13 diz que maldito aquele que é pendurado na cruz. Até um lugar de maldição. Todo aquele que era pendurado na cruz era considerado maldito. O nosso Jesus é tão poderoso, ele é tão grandioso, é tão santo, é tão puro, é tão poderoso, que nem aquele lugar de maldição foi capaz de contaminá-lo. Ao contrário, ele pegou aquele lugar de maldição e transformou em um lugar de bênção. Esse é o meu Jesus, irmão. Esse é o Jesus que nós adoramos. Este é o Jesus que nós cremos. Este é o Jesus que nós estamos reunidos em torno do nome dele, que toca no leproso e ele traz purificação naquele que é imundo, que toca na mulher que está hemorrágica, apenas na sua veste, e o seu vestido libera, compartilha unção, virtude e poder, que toca no esquife de uma criança, de uma menina que está morta, e pega essa menina pela mão, e a morte não foi capaz de contaminar Jesus. Este é o Jesus que servimos, que deu uma ordem aos seus discípulos: ide por todo o mundo, eu vos darei poder e autoridade, e vocês vão pisar em serpentes e escorpiões, vão beber coisas mortíferas, e nada, quando a Bíblia diz que é nada, irmãos, a Bíblia está falando nada. Jesus não falou 80%, não, ele disse nada vos fará dano algum. Essa é a confiança que eu tenho, irmãos, e essa é a confiança que eu quero passar para a igreja neste momento. Que esse Jesus puro e santo, ele nos deu essa mesma autoridade, e ele está dizendo para nós, se nós estivermos ligados nele, se você estiver ligado em Jesus, você vai passar por toda a tempestade, por toda a tribulação, por toda a luta. Só existe uma maneira de vencer, irmão: se você estiver
em Jesus, porque sem Ele nada podemos fazer. Então a lição que eu quero trazer para você nesta noite é: esteja conectado em Jesus. Você precisa estar conectado em Jesus. Simples assim. Se vós estiveres em mim, verso 7, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo que quiseres e vos será feito. Então a palavra de Jesus para você nessa noite é: sem Ele nada você pode fazer. É muito sério, irmãos, o que eu estou pregando aqui nessa noite. É muito sério, essa palavra é muito séria. Não dá para viver sem Jesus. Só é possível viver, sonhar, realizar, relacionar, projetar se você estiver em Jesus. Porque se nós estivermos desconectados de Jesus, nós seremos contaminados. Se você não estiver conectado com Jesus, qualquer ambiente que você for vai influenciar você. Só existe uma maneira de você viver uma vida santa pura, se você estiver conectado na videira. Só existe uma maneira. Só é possível permanecermos puros, saudáveis, curados, se estivermos ligados em Jesus. Experimenta ficar um dia sem Jesus para você ver se a internet não te contamina, se a fofoca não te contamina, se a derrota não te contamina, se a soberba não te pega, se a avareza não te pega, se a vaidade não te pega. Experimenta sair um dia. Era por isso que Moisés, quando entrava na presença de Deus, ele declarava: não me faça sair daqui se o Senhor não for comigo. Nós precisamos entender isso nessa noite. Eu quero ser muito objetivo e claro com você. Não dá para você viver sem Jesus. É perigoso. Você estará sujeito a ser contaminado pelo mundo. Você estará sujeito a ser contaminado pelo sistema do mundo. Agora, se você estiver conectado na videira, se você estiver ligado em Jesus Cristo, independente do ambiente que você estiver, independente da rua que você for, você não será contaminado. Sem Jesus, irmãos, a fofoca te contamina. Se você não estiver ligado em Jesus, você vai se deixar levar pela fofoca. Se você não estiver ligado em Jesus, se você estiver desligado de Jesus, quando a proposta do dinheiro fácil vir, bater na sua porta, você vai ceder. Quem está entendendo isso aqui? Se você não tiver se você não tiver ligado em Jesus, a cólera, a malícia, a prostituição, a tentação, a distração vai te afetar. Não tem jeito, irmão. Esse mundo, depois de Gênesis 3, esse mundo foi contaminado pelo pecado. O mundo está em caos, o mundo está enfermo, o sistema é corrompido. Só existe uma maneira de você ser puro, só existe uma maneira de você ser protegido, se você estiver guardado como uma galinha, os pintinhos estão guardados debaixo da asa da galinha. E é isso que Jesus está falando para mim e para você nesta noite. Igreja Tabernáculo de Oração, irmãos e irmãs, jovens, homens, mulheres, eu quero proteger vocês debaixo das minhas asas. Então o conselho que eu dou para todo mundo hoje: não faça nada sem Jesus. Não saia sem Jesus, não compre sem Jesus, não trabalhe sem Jesus, não case sem Ele, não negocie nada, não faça nenhuma viagem se Jesus não tiver, porque sem Ele nada podeis fazer. Não construa, nem leia a Bíblia sem Jesus, irmãos, porque até ler a Bíblia sem Jesus é perigoso. Muitos religiosos, teólogos estão lendo a Bíblia, mas eles não têm a chave de interpretação da Bíblia, que é Jesus. Já percebeu um católico, já percebeu um judeu, ele pode ler o mesmo livro de Isaías 53, mas ele não vai enxergar em Isaías 53, que ali a chave hermenêutica é Jesus Cristo, que a chave, que o centro é Jesus. Ele não consegue enxergar.
Um ateu, ele pega a Bíblia, ele estuda a Bíblia. Religiosos estudam a Bíblia, mas a Bíblia sem Jesus, ela é perigosa. Não cultue sem Jesus. Não ore sem Jesus. O Pai nos ensinou, quando vocês orem em nome de... Orem em nome de... Quem está aqui, irmão? Quem está aqui? Faz um sinal para mim ver. Não dá nem para chegar diante do Pai, evangelista Jair. É impossível chegarmos diante de Deus. É impossível você falar o nome de Deus e Deus ouvir você, se não for por Jesus. Primeira Timóteo 2,5, só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Ele abriu o caminho. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 10, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Atos 4, verso 12, nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens, que importa que sejamos salvos. Sabe por que você está frustrado, triste, muitas vezes vivendo em derrota? Porque você saiu, você comprou, você projetou, você realizou, e você não convidou Jesus. Um casamento só tem sentido se tiver Jesus. O que aconteceu em João capítulo 2, em Caná da Galileia, que fez a diferença naquele casal, foi que Jesus estava ali quando o vinho acabou. O dinheiro não sustenta casamento. A fama não sustenta casamento. O que sustenta casamento é Jesus Cristo, irmão. Essa igreja sem Jesus, irmãos, é apenas pedra, é apenas um salão. Esse culto sem a presença dele não tem sentido nenhum. Os nossos louvores é apenas barulho, se Jesus não estiver aqui. Porque sem Ele nada podemos fazer. Jesus é o centro das Escrituras. Você vai ler a Bíblia, você precisa enxergar Jesus. João capítulo 5, verso 39, se eu não me engano, ele diz: examinai as Escrituras, porque elas testificam ao meu respeito. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que me testificam. Aleluia, irmão. Então a palavra de Deus para nós é João 15:5. Sem Ele nada você pode fazer. Não vá trabalhar sem Ele, irmão, porque senão você será levado por esse trabalho. Não viaje sem Ele, porque essa viagem será uma ruína. Não namore sem Jesus, porque esse namoro vai gerar trauma, frustração e feridas em você. A palavra de Deus para você hoje é essa. A palavra de Deus para nós é essa. Sem Ele nada podemos fazer. Só existe uma saída, irmão, para enfrentar o vício, para enfrentar uma enfermidade, para enfrentar as crises, para enfrentar o juízo de Deus. Se você estiver em Jesus. O que está acontecendo, irmãos, é nada mais, nada menos do que o juízo de Deus. Deus é justo. Deus é justo. Existem juízes aí que não são justos, mas o Deus, Jeová, o Deus da Bíblia Sagrada, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Ele é justo. A justiça de Deus, ela não falha. Aparentemente você pode olhar alguém que fez tudo de mal e você fala assim, como existe uma declaração: aqui se faz, aqui se paga. Quem já ouviu isso? Aqui se faz, aqui se paga. Necessariamente nem sempre isso vai acontecer. Tem pessoas justas, boas, pessoas honestas que vão morrer e vão ser injustiçadas nessa terra. E tem pessoas más,
pessoas perversas, pessoas desequilibradas, pessoas maldosas que irão viver muito tempo. Mas o juízo de Deus não está restrito a esse tempo, a este mundo. A Bíblia diz em Apocalipse que todos terão que se prestar conta diante do justo juiz do trono de Deus. E lá no trono de Deus não vai passar nada, irmãos. Diante do trono, do juízo final, no juízo de Deus, não vai passar nada. Se de repente o pastor Júnior conseguisse colocar aqui no culto algumas ações que você fez neste dia de hoje, você conseguiria ficar até o final desse culto? Se de repente passasse nessa tela aqui os pensamentos, só os seus pensamentos, só aquilo que você pensou hoje, você teria coragem de ficar até o final, ou você sairia daqui todo envergonhado? Agora imagine você estando diante do trono de Deus, onde diante de Deus nada vai passar despercebido, porque os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Pastor, então o que eu devo fazer? Você precisa da justiça de Jesus. Você precisa ser justificado por Jesus. Você precisa ser coberto pelo sangue de Jesus. Quando Deus olhar para você, Ele precisa enxergar o Filho dele em você. O sangue de Jesus Cristo sobre a sua vida. Só existe essa maneira. Não é ser bom, não é ter dinheiro, nada, irmãos. É o sangue de Jesus Cristo, é ser purificado, é servir a Jesus, é entregar a vida para Ele, porque sem Ele nada você pode fazer. O homem comeu o fruto proibido, eu estou encerrando já. Lá em Gênesis capítulo 3, o que aconteceu? A partir daquele momento, existia ali uma árvore que era do conhecimento do bem e do mal, e Deus deu uma restrição: vocês podem desfrutar de tudo que está aqui no jardim, mas dessa árvore vocês não podem desfrutar. E a mulher e o homem, eles se rebelaram contra Deus e pecaram. O que aconteceu automaticamente, instantaneamente, na hora que o homem desobedeceu? Eles passaram agora a ser contaminados. Agora o olhar deles, que era um olhar só voltado para o bem, passou a ser um olhar maligno. Ou seja, todos aqueles que estão fora de Jesus, que estão vivendo em Adão, a natureza adâmica, o olhar é maligno, é perverso, é deturpado. Você não consegue enxergar nada na inocência, tudo que enxerga é na malícia. Tudo que enxerga, tudo que faz é com segundas intenções. Tudo que faz agora é contaminado. Toda obra é trapo de imundícia, porque o homem pecou. Aí, depois de Gênesis 3, o que houve? Houve uma quebra de aliança com Deus e com o jardim. Então, imediatamente, o homem foi expulso do jardim, porque aquele lugar era um lugar santo. E o homem agora era um homem depravado, moralmente. Ele agora é perverso, então ele foi expulso do jardim. E a terra que foi colocada para o homem administrar e viver em harmonia, agora passa a ser rebelde, passa agora a ter uma briga entre o homem e a terra. O que acontece com as enchentes, os terremotos, essas pestes, é uma rebelião, o homem e a terra. A partir do momento que o homem pecou, seus olhos foram contaminados, e a partir do momento que o homem pecou, a terra começou a produzir espinhos e abolhos, diz a Bíblia. O homem foi expulso do lugar que Deus criou para ele, porque agora o homem é pecador, porque agora o homem é contaminado pelo pecado. Então só existe uma maneira: ou você vai viver em Adão, ou você vai viver em Jesus. Todo aquele que vive em Adão está debaixo dessa maldição, irmão. Pode ter todo o conhecimento da ciência, pode estar vivendo na Europa. Nesse caso, irmãos, Europa, Brasil, é tudo farinha no mesmo saco.
Desculpa a expressão. Onde já se viu, quando chegaríamos a uma cena como essa? 60 milhões de pessoas isoladas na Itália, Europa, país de primeiro mundo. Quando nós iríamos olhar um presidente de uma das nações mais poderosas do mundo, proibir as pessoas de entrarem no seu país durante 30 dias? Ou estamos em Cristo, ou estamos em Adão. Se você estiver em Adão, irmão, realidade para você, direto, na boca do estômago, você está sujeito a toda a contaminação deste mundo. O sistema vai te pegar. Você pode estar onde for. Se você não tiver Jesus, você vai ser levado pelo sistema. Você vai ser levado pelo funk, você vai ser levado pela droga, você vai ser levado pelo dinheiro fácil, você vai ser levado pela prostituição. Não haverá fidelidade no seu casamento, não haverá. É por isso que um casamento sem Deus, você conversa com uma pessoa que não tem Deus no casamento, a traição, desconfiança, infidelidade é natural, faz parte. Esse é o mundo, esse é o sistema adâmico. Esse é o sistema sem Jesus. Mas em Jesus agora todas as coisas foram reconciliadas. Por isso que sem Ele nada podemos fazer. Se você tiver Jesus, irmão, 1000 cairão do seu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido. Se você tiver em Jesus, você pode estar dentro de uma empresa podre, você vai ser luz naquele lugar. Se você estiver em Jesus, seu casamento será santo. Se você estiver em Jesus, você não será levado pelo dinheiro fácil, pela tentação, pela vaidade, pela soberba. É por isso, meu irmão, deixa eu te dar um conselho, terminando essa pregação. Não deixe de congregar. Quando você deixa de congregar, você está abrindo uma brecha muito grande para você ser contaminado. Experimenta ficar 15 dias sem ler a sua Bíblia, sem orar, sem vir à casa de Deus, para você ver quem vai conduzir os seus pensamentos. Experimenta para você ver. Pode ser pastor, pode ser o que for, irmão. Porque sem Ele não podemos viver. Quem está falando para você é um homem, um pecador, que reconhece que sem Jesus eu não posso viver. Quando eu fico longe de Jesus, eu tomo decisões que atrapalham a minha vida. Eu compro coisa que não é para comprar, porque eu não convidei Jesus. Eu entro em lugares que não era para mim entrar. Eu me associo a pessoas que não era para me associar. Só existe uma maneira de dar fruto se eu estiver ligado em Jesus. Amém? Fica de pé em nome do Senhor. Se você estiver com Jesus, irmão, você vai estar dentro da Babilônia, mas a Babilônia não estará dentro de você. Se você estiver com Jesus, você vai vencer o crack, vai vencer a cocaína, vai vencer a maconha. Se você estiver com Jesus, você vai conseguir vencer essa proposta, esse lugar que você está de maldição. Se você estiver com Jesus, você não vai ser levado não, por esse movimento, por esse sistema. Se você estiver ligado em Jesus, você vai vencer. Você vai prosperar. Você vai passar pela enfermidade, pela luta. Você vai conseguir chegar até o final. Amém? Feche seus olhos, vamos orar nessa hora. Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado, Jesus, por essa palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nunca nos deixou. Até a ovelha perdida o Senhor vai atrás. O Senhor é como um pai que está pronto a receber o filho pródigo. Por isso nessa hora eu oro, Jesus, e eu peço. Se existe alguém aqui que está desconectado, se existe alguém aqui que está fora,
Eu peço nessa hora, Senhor, que essa pessoa seja ligada, conectada nessa videira, Pai. Se ele está fora da família, que ele agora seja batizado na família. Oh, Pai, faça isso em nome de Jesus. Os irmãos da igreja, vamos orar para que isso aconteça. Ore agora por salvação. Ore agora para que pessoas sejam convencidas. Para isso Deus te trouxe hoje aqui. Para isso Deus te trouxe hoje aqui. Se existe alguém aqui que deseja nessa noite entregar a vida para Jesus, este é o momento. Essa é a hora. De um jeito bem simples, mas sincero, eu gostaria de encorajar você a fazer uma oração convidando Jesus para fazer parte da sua vida, para entrar no seu coração. Convide Jesus para os seus negócios, convide Jesus para a sua empresa, convide Jesus para o seu casamento, convide Jesus para os seus projetos, convide Jesus. Fala assim: eu não quero sair daqui hoje desprotegido, eu não quero sair daqui hoje, Senhor, sem essa imunidade, sem essa proteção. Não, Pai, porque se eu sair dessa rua, Pai, se eu sair dessas portas e enfrentar essa rua sem o Senhor, a primeira proposta, o primeiro buraco, a primeira pedra, eu vou cair, Jesus. Eu vou cair. Convide Jesus, igreja. Só você pode fazer isso. Eu não posso fazer isso por você. É uma decisão pessoal. Convide Jesus. Fala: Jesus, entra na minha vida. Entra na minha vida, entra na minha casa, entra no meu coração. Se o Senhor não for comigo, Pai, eu não vou suportar, eu não vou aguentar. Para onde eu irei? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Para onde eu irei, Senhor? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Fale para Ele: a partir de hoje eu não quero viver sozinho, desprotegido. Pegue nas minhas mãos, Senhor. Me carrega no colo. Fala para Ele: me carrega no colo, Pai. Se o Senhor me carregar no colo, se o Senhor me conduzir, eu vou conseguir passar por esse caminho, por essa luta, por essa adversidade. Fala para Ele. Eu sinto o Espírito Santo aqui neste lugar. Eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. Senhor, se o Senhor não for conosco, eu vou me deixar levar pela ira. Eu vou me deixar levar pelo ódio. Eu serei levado pela raiva. Se o Senhor não for comigo, eu serei levado pela derrota, pela fraqueza, pelo fracasso, pelo pessimismo, pela baixa estima. Eu preciso do Senhor na minha vida. Nós precisamos do Senhor nas nossas vidas, Pai. Coloque a mão no seu coração e diga: vem, Jesus. Vem, Jesus, morar em nós. Vem, Jesus, toma o teu lugar. Meu coração é teu, Pai. Eu entrego a minha vida. Eu entrego a minha vida, Deus. Eu entrego a minha vida, os meus sonhos, meu casamento é teu. Senhor, se o Senhor não for conosco, nós viveremos uma vida preocupada, ansiosa. Seremos dirigidos, ó Deus, pelas necessidades. Sem o Senhor nada podemos. Sem o Senhor nada posso fazer. Entra no nosso coração. Tome a nossa vida, em nome de Jesus. Repita essa oração comigo. Pai, no nome de Jesus, eu ouvi a Tua palavra e eu reconheço
que sem o Senhor eu nada sou. Eu preciso da sua presença, do teu poder, do teu Espírito sobre a minha vida. Eu preciso da tua unção sobre mim. Cobre-me com teu sangue. Unge-me com tua unção. No nome de Jesus, eu entrego a minha vida, os meus caminhos ao Senhor. E eu te confesso como meu Senhor e como meu Salvador. E assim como Pedro, declaramos nessa noite: para onde nós iremos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Quem fez essa oração sincera, faz um sinal com a mão aí. Glória a Deus. Vamos aplaudir bem forte aí. Aleluia! Glória a Deus. Você vai receber a bênção apostólica e você vai para a sua casa, amém? Mas você não vai mais sozinho. Jesus está indo contigo, amém? Você não vai mais sozinho, viu, irmão? O Senhor está com vocês, com essa família. Ei, Tiagão, estudamos junto, né, Tiago? O Senhor é contigo, filho. Vem cá, Tiago, em nome de Jesus. Estenda as mãos aqui para o Tiago, gente. Deixa eu orar por você, Tiagão. Estenda as mãos para cá, em nome de Jesus. Pai, apresenta a vida do Tiago em tuas mãos, Senhor. Oh, Pai querido, para o Senhor nada é impossível. Visita ele neste momento, Senhor. Derrama o teu poder, a tua unção, a tua graça sobre ele. No nome de Jesus, Pai. Nesta hora eu apresento a vida dele, Senhor, que nenhum mal venha prosperar. Eu repreendo toda ação do diabo, ó Deus amado, e eu declaro em nome de Jesus que ele está liberto e sarado pelo teu poder, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Dá um abraço aqui, Tiago. É Tiago mesmo? Tiago, esqueci não, rapaz. Aplauda o Senhor por ele, hein? Aleluia! Levanta a mão para o céu aí. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós hoje para sempre. Quem crê, diga! Amém. Tchau, gente. Vai com Deus. Vai debaixo da presença de Jesus. Deus abençoe. Uma ótima noite, tá? Amanhã, sexta-feira.